todos nós temos mentores espirituais. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam, que não fazem nenhum contato. Esses não têm autorização de interferência. Não é? E eles me disseram por quê. Vamos começar por aí. Se a pessoa não acredita na nossa existência, não é? Principalmente se ela vem de uma religião onde diz que os espíritos são demônios ou são seres que querem prejudicá-las, qualquer manifestação nossa pode gerar no nosso mentorado o medo de estar sendo acompanhado por um demônio. Não é? Então, nós temos que manter realmente muita distância, porque senão vamos ocasionar isto. Apesar de eles não estarem sendo acompanhados por demônios, muitas vezes eles são orientados nesse sentido, não é? De que os demônios estão aí para acabar com eles. Vocês sabem que existem religiões que se declaram desta forma. E qualquer presença nossa, se eles sentirem qualquer presença nossa, e com certeza eles vão achar que estão sendo acompanhados por demônios, e em vez da gente ajudar, estaríamos aí atrapalhando bastante. Então, nós acompanhamos essas pessoas, né? Somos mentores delas, nós acompanhamos essas pessoas, mas nós nos mantemos muito em distância, não interferimos em quase nada. A nossa tarefa, basicamente, é esperar que algum dia, né, dentro desta vida, ou em outra vida, em outra encarnação, ela faça um contato dentro do seu coração e, com o coração mais aberto, perceber que os mentores não são seres endemoniados, né? Que eles verdadeiramente não são isso. E é um pouco triste a vida desses mentores, assim, porque eles só podem ficar acompanhando em silêncio, eles não têm como auxiliar, né? É uma atividade que requer muita paciência. Você já imaginou, você está acompanhando uma pessoa e está vendo que muita coisa pode estar acontecendo, que poderia, pelo menos a vibração deles já dá uma ajuda, e essa pessoa refutá-lo como demônios? Eu não sei, eu acho que a gente está na hora de começar a aprender a pensar. Eu, comigo, penso, talvez eu esteja enganada, tá? Talvez eu esteja errada, mas eu penso que muitas religiões já fazem isso para a gente se afastar mesmo, né, da nossa espiritualidade, dos nossos mentores, para caso algum mentor apareça, já seja logo tratado na vibração de um demônio. Bom, é meio triste essa parte, né? E o tema da nossa, o que atrapalha o contato dos mentores conosco. Uma das coisas que atrapalha é exatamente esse pensamento, deles serem demônios, deles serem seres que vão fazer o mal. Você já imaginou? Né? Pensa você, se seu filho começa a achar que você é um demônio. Você quer dar um conselho a ele, mas não pode. Você quer dar um amor a ele, mas não pode. Então, são trabalhos onde exige realmente muito amor, muita disciplina dos mentores que nos acompanham, se temos esse tipo de vibração, esse tipo de comportamento. Uma outra coisa que eles colocaram com muita clareza, Baltazar está pedindo para eu contar como é que foi. Eu tive encontro com esses mentores no plano espiritual, ouvi muitos mentores. E Baltazar pediu para, quando um falasse que outros quisessem dizer a mesma coisa, que se levantassem. Não é? Para eu compreender que aquela fala também representava a experiência de outros mentores que estavam ali. E foi muito surpreendente, porque um mentor falava, levantava 1000, sabe? Assim, 2000, era uma coisa assim, são salões imensos que nós temos esses encontros. E eu fiquei
muito surpreendido. Eu acordava de manhã balançando a cabeça assim, e Jenny dizia: o que foi? Eu digo: é daquelas noites que eu não tenho condições de falar nada. Isso levou uns 3 meses, meus irmãos, me preparando para essa live de hoje, para esse encontro nosso de hoje. Vou até beber um pouquinho de água fluidificada que eu guardei aqui. E a segunda coisa que eles falaram, né, a primeira foi essa, o demônio. A segunda foram as preces que as pessoas fazem só em momentos de desespero. Foi por isso até que eu falei sobre isso hoje em Planeta em Oração. As pessoas ficam afastadas das preces, elas não oram, se mantêm distantes, a vida está mais ou menos, não está acontecendo coisa tão ruim, de repente acontece uma coisa difícil. Uma doença na família, um problema financeiro, um acidente, um assalto, e aí entra todo mundo em desespero para poder fazer aquela prece, aflito, desesperado, quase em histeria. Muitas vezes as pessoas choram, se batem, se ajoelham para os céus, coisa que religiões antigas também ensinaram, mas que também não favorece a aproximação de um mentor espiritual. O mentor espiritual é um ser que tem um perispírito, que está no éter, não é? Que é calmo. Quem já teve na minha fluidoterapia vê como tudo lá dentro as pessoas andam devagar, como a gente precisa trabalhar com bastante calma. Então, quando as pessoas entram nesse tipo de aflição, só dificulta. Porque eles querem iluminar, eles querem transmitir uma intuição, eles querem pacificar, eles querem acalmar os nossos chakras, mas a nossa energia em desespero faz com que o nosso campo eletromagnético saia completamente de órbita. O campo eletromagnético desalinha os chakras passam a rodar invertido, e aí tudo só piora, tudo só aumenta, é a energia do desespero. E o que faz a energia do desespero? Exatamente a gente não viver em prece. Hoje eu falei sobre a prece e tem muito a ver com essa live que a gente está fazendo aqui. A prece é uma coisa, é preventiva. A prece é para nos dar equilíbrio, para no momento que uma coisa difícil dessa acontecer, nós estarmos em pé, com a mente lúcida, fortalecidos, para poder tomarmos uma decisão no momento limite. Quando entramos em aflição, em desespero, é porque não estamos sabendo construir essa fortaleza interna que a prece nos ajuda a construir diariamente. Então, eles foram unânimes em dizer: Lu, peça às pessoas que se acalmem. Na hora que acontecer uma coisa desesperada, uma coisa difícil, é o momento em que elas lavam o rosto, lava a mão, toma um pouco de água, senta, respira profundamente. Porque se querem a nossa ajuda, precisamos ter uma vibração de luz. Você já observou que uma pessoa, quando ela está em desespero, ela não ouve nada nem ninguém? Imagine ouvir um mentor espiritual, não é? Eu sei que não é fácil, no momento que a gente está numa situação difícil, manter a calma. Mas não é da noite para o dia que isso acontece, não é? A gente precisa ir construindo essa fé, ir construindo essa fortaleza interna. Porque muitas das aflições que nos acontecem, muitas das surpresas, as pessoas falam da hora para outra. A minha vida inteira eu escutei isso das pessoas. Lu, minha vida estava ótima, de uma hora para outra. E a gente sabe que isso não é bem verdade. A pessoa está achando que é de uma hora para outra porque ela não prestou atenção aos sinais que antecederam aquele dia. Nada muda da água para o vinho, nem do vinho para a água, num estalo.
Eu já ouvi tanta gente, eu já tive mães de me dizer assim: a Lu, de uma hora para outra, meu filho passou a usar muitas drogas. E quando eu ia conversar com o garoto, ele já estava usando droga há 3 anos, 4 anos, foi começando devagarzinho, 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 não é? Então, eu estou dando exemplos aqui. Eu estou dando exemplos. Tem pessoas que dizem assim: eu estava casada e descobri com 4, 5, 6 anos que meu companheiro ou minha companheira tinha uma vida paralela com outra pessoa. Um relacionamento, a pessoa está com 4, 5 anos, com um relacionamento paralelo, se o esposo ou a esposa não viu, está prestando atenção a esse casamento? Está atento a esse relacionamento? Então, eu estou dando exemplos aqui de situações que as pessoas descobrem que entram em aflição, em ódio, né? E comparando aqui ao papel da prece. O papel da prece é nos manter alerta, nos manter vigilante. Orai e vigiai, disse Jesus. Não existe vigilância sem prece, não é? Não existe. Então, os mentores trazem muito isso. As pessoas entram no desespero. E a gente sabe que tem algumas religiões que até incentivam isso. As pessoas a gritarem, a caírem no chão. Tem gente que bate no peito pedindo a Deus ajuda. Isso não favorece. Se você parar para refletir, você vai ver que realmente não favorece. Não é? Não é assim que funciona. E por que a gente entra assim? Eu já falei. Porque não construímos diariamente essa coisa mais forte, essa fé que nos alimenta, que nos momentos que estamos passando por limites pesados, um fechar de olhos, um juntar as mãos, o hábito da prece, a disciplina espiritual, que vamos falar muito sobre isso nessa live também. Tudo na vida, gente, tem uma disciplina. E os mentores me pediram para a gente conversar sobre disciplina espiritual. Você sabe o que é disciplina espiritual? É a educação espiritual. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem educação, a gente sabe como se comportar. O pai falou, a mãe falou, o avô falou, a avó, a gente sabe como se comportar. Se não, somos mal educados na residência dos outros. A prece é a mesma coisa. O ato de orar vai criando uma intimidade, vai criando um afinamento, uma sintonia, que se você tem esse trabalho, se você tem esse hábito, se você se trabalha na oração, no momento que acontece uma situação de desespero, você faz um mergulho, imediatamente você já conecta com a força. Porque horas aflitivas, o que menos precisa é de grito e de pessoas caindo no chão e berros, vira briga, piora tudo. E aí, se tem obsessores perto, eles se aproveitam disso. Não há necessidade da histeria para se comunicar com Deus. Muito pelo contrário.